Você ficou surpreso quando aquele tal de Marco Aurélio, vulgo Narco Aurélio, de narcotraficante, ele colocou em liberdade aquele tal de André do Rap, o André Rap, um bandido, um traficante? Houve alguma surpresa para você em ele ter feito isso? Eu tenho quase certeza absoluta que foi zero surpresa para você, assim como foi para mim e assim foi como foi para muitas pessoas que conhecem, que acompanham o que é a patifaria, o que é a vagabundagem daquele tal de STF. Só que esse episódio daí, ele foi usado pelos esquerdalhas, pelos vagabundos de sempre, pelos socialistas de sempre, para colocar na conta do presidente. Segundo eles, o presidente, ou melhor, o tal do Narco Aurélio, ele só fez isso porque ele se aproveitou de uma lei que o presidente deveria ter vetado, a chamada lei da prisão preventiva, e não o fez. E aí, Narco Aurélio simplesmente foi lá e colocou o amigo dele de longa data, né, vagabundo igual a ele, em liberdade. Antes de entrar nessa questão, só um time aqui para esse caminhãozão barulhento aí passar. Antes de entrar na questão geral de Narco Aurélio, vamos entender um pouco o que é que parte da lei diz a respeito dessa questão de prisão preventiva. E aliás, deixa eu só adiantar, nós vamos usar aqui para este vídeo, para conversar esse assunto, bastante imagens, porque vão ajudar-nos a entender uma série de questões. Novamente, STF, bandidagem, vagabundagem, patifaria, tudo aquilo que nós já estamos conversando há diversas semanas em relação a esses caras. Então a primeira imagem que nós vamos usar vai ser um trecho da lei que se refere à questão da prisão preventiva. Eu vou ler um trecho dela, depois eu vou comentar. A imagem é essa aqui, ó, certo? E nessa parte daí, ela diz o seguinte: a Lei 13.964 trouxe alteração para o Código de Processo Penal. No âmbito das medidas cautelares, uma novidade que vem chamando a atenção é o artigo 316, onde lemos: se houver prisão preventiva, o órgão emissor do registro deverá revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de torná-la uma prisão ilegal. Então, o que é que acontece? Quando o presidente ele não vetou essa lei daqui, era porque algumas pessoas, quando elas caíam nessa chamada prisão preventiva, aquela prisão ela não tinha um prazo específico. Então o cara ia preso, ficava lá preso, podia ficar preso 1 mês, 2 meses, 3, 4, 5, 6, 1 ano, e ficava lá jogado no meio de bandidos, de estuprador, de toda aquela marginalidade dentro de um presídio, dentro de uma cadeia. E era chamada preventiva. Quando o presidente não vetou e deixou que passasse naquela questão lá do pacote anticrime, o que é que acontece?
Agora, a lei, ela obriga que o juiz, que o magistrado, ele, se tiver lá uma pessoa presa e foi uma preventiva, obrigatoriamente, ele deverá, a cada 90 dias, ir lá e fazer uma revisão. Saber por que a pessoa está presa, qual foi o crime, qual foi, enfim, o que é que a pessoa cometeu, por que aquela pessoa está ali dentro. A gente sabendo que aqui no Brasil já se aconteceu muitas prisões ilegais, já se aconteceu pessoas inocentes irem parar dentro da jaula e lá ficar, conforme eu disse, no meio de estuprador, de vagabundo, de maconheiro, de assaltante de banco, de matador, de toda uma raça desgraçada. Porque uma pessoa honesta, uma pessoa de bem, essa pessoa ela não merece ficar meia hora dentro de um lugar na companhia desses seres. Agora você imagine o cara ficar 2, 3, 4 meses, 5, 6, de repente um ano dentro de uma porcaria daquela. Porque antes a preventiva não tinha prazo e tal. A lei agora obriga que a cada 90 dias o juiz vá lá e faça uma revisão. Daí tem um outro aspecto, uma outra continuidade dessa lei. E nós vamos ver um trecho dela também. É essa imagem aqui, ó. E essa parte daqui, eu vou ler parte dela, diz o seguinte. No que, ou melhor, isso quer dizer que a manutenção da preventiva depende impreterivelmente da demonstração da necessidade com base em fatos novos ou contemporâneos que indiquem a presença de uma situação de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ou seja, para continuar preso, aquele cara precisa ser demonstrado, provado, que ele de fato cometeu X crime, que ele oferece, se ele estiver em liberdade, um risco, ele é um perigo para pessoas, para a sociedade, e por esse motivo, então, ele deve continuar preso. Então, continua lá, e talvez essa preventiva pode virar, de repente, uma definitiva. Caso contrário, isso não fique demonstrado, a lei diz demonstração de necessidade. Caso isso não fique demonstrado, então o cara tem que ser colocado em liberdade sob o risco de aquela prisão ser ilegal, ser um abuso de autoridade. No caso específico, agora voltando para essa questão daquele tal André, é o seguinte, é que o que Marco Aurélio usou, se ele tivesse consultado isso aqui, porque ele ignorou isso aqui, ele jamais poderia ter colocado aquele cara em liberdade, porque ele oferece um risco para a pessoa ou pessoas para a sociedade. Ele já tinha sido condenado, se eu não estiver enganado, em 2 instâncias diferentes. E ele é reconhecidamente um elemento extremamente perigoso. Então Marco Aurélio jamais deveria ter colocado ele na rua. O fato da preventiva ter sido ali autorizada pelo presidente, não foi vetado, não dá margem para qualquer elemento perigoso, qualquer vagabundo, ladrão, estuprador, traficante, assaltante de banco, qualquer um desses caras simplesmente ser colocado em liberdade. Mas isso aconteceu por quê? Porque a coisa foi parar lá naquela merda de STF. E eu já falei aqui diversas vezes que aquele tal de STF, aquilo ali é um ninho de vagabundos. Aquilo ali é um ninho de patifes, de canalhas. E aliás, vale se ressaltar o seguinte, vai ser a próxima imagem que nós vamos ver aqui. Você sabe quem foi o advogado desse André? O advogado desse cara
é essa pessoa aqui, ó. Tá vendo aqui a imagem, a informação? Esse tal de Eduardo da Vida aí. Esse Eduardo da Vida, ele trabalhou lá dentro daquela porcaria de STF. E ele trabalhou junto com o tal de Marco Aurélio. Ora, mas veja bem o seguinte. Se esse cara trabalhou lá dentro daquela porcaria de STF, e com certeza não foi servir no cafezinho, ele jamais poderia depois estar advogando por aí. Isso daí é óbvio, isso daí é elementar, ele não poderia estar advogando. Mas ele saiu e foi abrir lá a porcaria do escritório dele. E ele conheceu, óbvio, ele trabalhou com o tal de Marco Aurélio. Então ele pegou tudo e encaminhou para quem? O vagabundo aí do tal de Marco Aurélio. Quer dizer, tudo errado quando você começa a desdobrar tudo isso, quando você começa a ir a fundo, você vai ver que está tudo errado. E daí os vagabundos, os lagradores do caralho, vem dizer que o culpado foi o presidente e que Marco Aurélio, ele simplesmente usou uma lei que o presidente deu ok, quando a história, na verdade, não é nada disso. E nestas próximas imagens aqui, ó, vai vendo aqui, ó, tem essa imagem e tem essa outra aqui. Marco Aurélio, vulgo Narco Aurélio, ele já tem um histórico longo de colocar vagabundo, bandido, estuprador, assaltante de banco, traficante, toda essa raça que não vale nada no meio da rua. Isso daí já faz parte do histórico dele, do currículo dele de colocar bandido no meio da rua. E esse Narco Aurélio, principalmente para os que são mais jovens, que não sabem, esse bicho, ele conseguiu esse emprego não é porque ele é um cara ultra competente, não é porque ele possui um absurdo conhecimento na área do direito, não é nada disso, cara, não é nada disso. O único, digamos assim, qualificação que ele teve para poder conseguir essa porra desse emprego e ficar fudendo com o país e conosco, com nós, pessoas de bem, foi o fato que lá atrás, lá nos anos 90, o parente dele, aquele tal de Fernando Collor, que é um vagabundo e foi presidente aqui do Brasil, né? Fernando Collor de Mello, um vagabundo, é parente dele. Me parece que eles são primos. Então, ele foi presidente, pegou esse vagabundo e jogou lá dentro do tal do STF. Foi só essa a qualificação. Não é conhecimento profundo em direito, não é que ele é um palestrante na área de direito, não é porque ele dá aula em alguma grande universidade por aí na área de direito, não é porque ele é um autor de vários livros abordando a ciência direito, não é nada disso. É um vagabundo cujo único qualificação é ter sido parente do outro lá que foi presidente aqui no Brasil, infelizmente, e colocou ele aí nesse emprego. Vale ressaltar o seguinte: não pense você que essas situações que estão acontecendo, elas são assim por acaso, que elas são espontâneas, que elas são desconexas, porque não são. Eu já fiz aqui outros vídeos abordando algumas questões relacionadas com esses caras lá desse tal de STF. Eu fiz esse daqui quando eu falei do tal de Cabeça de Ovo, que também é um vagabundo, aquela história dele lá de gabinete de ódio, aquela história dele de fake news, de mandar a polícia cedo ir na casa das pessoas, prender pessoas inocentes, não é por acaso. Depois veio esse outro vagabundo aqui, esse tal de Borroso, que deu uma entrevista por aí e xingou o presidente, disse que o presidente não vale nada. Não é por acaso,
não é uma coisa assim aleatória. Depois veio aquela jumento, aquela patife, a tal de Carmen Súcia, com aquela história dela de querer saber o que é que o exército está fazendo lá na Amazônia. Eu fiz este vídeo daqui. E agora aparece esse narco Aurélio colocando bandido perigoso em liberdade. Não pense você que todas essas movimentações, todas essas situações, elas são assim coisas aleatórias, desconexas, jogadas aqui ou ali. Não são. São movimentos planejados, calculados, bem arquitetados, pensados para se alcançar um determinado objetivo. Aqueles patifes, canalhas, vagabundos lá do STF, eles não estão fazendo nada disso assim, à toa, por acaso. Ah, o cara encontrou um deles ali no meio da rua e deu uma entrevista. Ah, sabe o que é? Eu acho que o presidente não vale nada. A outra encontrou ali na esquina, sei lá, eu queria saber o que é que o exército está fazendo na Amazônia. Não é nada disso, meu camarada. Não é nada disso. É tudo planejado, é tudo arquitetado. Esses caras, eles planejam uma estratégia, um jeito para fuder com o presidente e fuder com o Brasil e conosco. Certo? Porque um cara como esse tal de André, líder de bandido, de traficante, o caralho a quatro, agora em liberdade, em algum tempo, em algum momento por aí, ele e a turma dele vai acabar fudendo com algum brasileiro por aí. E é isso que esses caras do STF querem. E mais, eu pessoalmente, eu acredito que esses caras lá, dessa porra de STF, aqueles vagabundos, eu acredito que eles recebem um percentual diretamente de bandido, de traficante, de ladrão de banco, de assaltante de carga de caminhão e o caralho a quatro. Eu acredito que eles recebem, porque não é possível um cara, ele não vai fazer o que esses caras fazem por amor, porque eles têm uma paixão louca pelo direito. Não é mesmo, cara. Eu acredito profundamente que eles recebem uma mesada da bandidagem. E eu já falei em outro vídeo que eu também tenho certeza absoluta que o bandido ou advogado do bandido, ele telefona e diz: meu camarada, é o seguinte, eu estou preso aqui nessa porra, a polícia me pegou, venha aqui me libertar, mande logo um habeas corpus pra mim. Agora, cara, eu paguei você pra isso, seu porra do caralho. Manda aí um HC dessa porra pra mim. Foi pra isso que eu paguei você. Porque eu jamais vou acreditar que um porra do caralho aqueles merda lá de STF, eles fazem isso porque tem um grande amor, uma grande paixão pela ciência do direito, porque não é. Ok? Agora, depois da repercussão negativa desse acontecimento aí, desse André, aí eles fizeram uma reunião ali de fachada, uma cortina de fumaça. Não, sabe o que é? Peraí que nós vamos fazer uma deliberação aqui, nós vamos fazer um meio de campo, nós vamos fazer um ajuste, pá, porque a gente vai chamar a polícia vai atrás do André e ele vai ser preso em qualquer lugar. Por quê? Porque viram a repercussão negativa que isso deu. Aí fizeram esse teatrinho para tentar ludibriar a sociedade brasileira, os brasileiros de bem. Certo? Eu sinceramente espero que você não acredite na conversa de estelionatário daqueles vagabundos lá, daquela merda lá de STF. Ok? Concluindo aqui então o nosso vídeo de hoje, essa questão aí desse tal André, desse narco Aurélio e tudo mais. Joia? Eu quero aproveitar para agradecer sinceramente. Tem pessoas que estão se inscrevendo aqui, que estão dando uma força. Muitíssimo obrigado mesmo, cara. Muito obrigado. Caso você não seja inscrito, faça essa gentileza, se inscreva aqui no canal, dê um gostei
e vamos continuar essa guerra nossa em favor do nosso país. Está bom? Excelente final de domingo para você. Amanhã, segunda. Boa semana de trabalho para você. E nós vamos nos encontrar no nosso próximo vídeo. Joia? Valeu!